Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo de equilíbrio de corpos rígidos. O objetivo dessa aula é analisar o equilíbrio estático de corpos rígidos em duas dimensões, considerar os atributos de um diagrama de corpo livre desenhado corretamente, uma ferramenta essencial para a análise do equilíbrio de corpos rígidos, que inclusive nós já vimos na aula passada. Por favor, quem não assistiu a aula sobre reações de apoio, assistam para que vocês entendam como construir um diagrama de corpo livre e, finalmente, examinar corpos rígidos suportados por reações estaticamente indeterminadas e vinculações parciais. Como já comentamos nas aulas anteriores, nós partimos do pressuposto de que os objetos, os corpos, estão em equilíbrio para que podemos determinar as forças exercidas sobre eles. Normalmente, nós escolhemos um ponto arbitrário O e, a partir daí, nós determinamos as forças externas associadas a ele. As forças externas exercidas sobre um corpo rígido podem ser reduzidas a um sistema força binário em algum ponto arbitrário zero. Quando uma força e o binário são iguais a zero, as forças externas formam um sistema equivalente a zero e diz-se que o corpo está em equilíbrio. Então, conforme nós já estudamos nas aulas anteriores, nós temos que a somatória das forças é igual a zero, para o corpo estar em equilíbrio, e a somatória dos momentos em determinado ponto arbitrário zero também vai ser igual a zero. Então, toda vez que a gente for estudar momento, nós devemos lembrar que temos uma força, temos aqui a representação desse desenho. Aqui nós temos o ponto O, uma força qualquer exercida sobre um plano. O momento ele está associado à distância perpendicular a essa força em relação ao ponto zero. Então, aqui nós temos essa distância x perpendicularmente à força para determinar o momento nesse ponto zero. Também já vimos o conceito de diagramas de corpo livre, que são representações visuais que nos ajudam a determinar todas as reações que agem sobre determinado corpo. Quando tivermos que resolver um problema que envolva o equilíbrio de um corpo rígido, é essencial considerar todas as forças atuantes sobre o corpo e, igualmente, importante excluir qualquer força que não esteja diretamente aplicada ao corpo. Essa representação nós chamamos de diagrama de corpo livre. Fizemos até algumas listas de exercícios só para determinar esse diagrama de corpo livre e as reações sobre eles. Bom, então vamos ao equilíbrio de duas dimensões, estudando as reações. As reações exercidas sobre uma estrutura bidimensional podem ser divididas em três grupos, que correspondem a três tipos de apoios ou conexões. 1. Reações equivalentes a uma força com linha de ação conhecida. 2. Reações equivalentes a uma força de direção, sentido e intensidade desconhecidos. E 3. Relações equivalentes a uma força e a um binário. As reações de apoio que nós vimos estão associadas à forma como o apoio ou a conexão é feita em determinada estrutura de um corpo rígido. Então, a gente já até viu. Por exemplo, nós podemos fazer conexões do tipo rolete, suporte basculante e suporte sem atrito. Esses três tipos de apoio ou conexão vão trazer uma reação de apoio com uma força na linha de ação perpendicular à superfície. Então, toda vez que vocês verem uma treliça, por exemplo, apoiada por um rolete, e aí vai ter mais ou menos esse formato de desenho, ou esse, vocês deverão colocar uma força perpendicular a esse rolete. Se nós tivermos uma conexão do tipo cabo curto ou haste curta, a força exercida, a reação exercida a esse apoio, ela vai ser uma força com linha de ação conhecida ao longo desse corpo, ao longo de um cabo ou haste. Então, vai ser a força do próprio cabo ou da haste. Se nós tivermos uma conexão do tipo cursor sobre haste sem atrito, uma hidráulica, ou um pino deslizante sem atrito, a força com a linha de ação conhecida será perpendicular à haste ou fenda. Então, vai formar esse ângulo
de 90 graus com a haste ou a fenda. Se tivermos uma conexão do tipo pino, sem atrito ou articulação, ou superfície rugosa, também já vimos esse tipo de apoio, a reação nós podemos dividir em componentes X e Y. Então, teremos, por exemplo, uma componente Y e uma componente X, na qual devemos considerar no nosso diagrama de corpo livre. Finalmente, se nós tivermos uma conexão do tipo engaste, nós devemos considerar a força e o binário, ou seja, devemos considerar que vai exercer as componentes da força no eixo Y, a componente da força no eixo X e também o momento dessa força, ou seja, ele vai fazer o movimento rotacional. Assim, considerando que nós estamos estudando duas dimensões, para o equilíbrio de um corpo rígido nessas condições, a estrutura bidimensional faz com que nós escolhemos apenas os eixos X e os eixos Y. Então, dessa forma, a somatória da força no eixo Z é igual a zero, porque não é tridimensional. O momento em X e o momento em Y também é igual a zero. E aí, nesse caso, o momento em Z vai ser igual ao momento zero, né? Ao momento em um ponto qualquer, que pode ser, inclusive, o ponto A. Então, dessa forma, nós temos essas três equações que devemos analisar. Então, por exemplo, nós temos aqui essa imagem, uma treliça, sustentada em A por um pino. Então, aqui nós temos um pino. E em B por um rolete. Então, aqui em B nós temos um rolete. Em primeiro lugar, nós podemos determinar quais que são as reações que esses dois apoios causam à treliça. Sabemos que pino, e aí quem puder reveja as aulas de reação de apoio, ela vai exercer dois tipos de análises. Uma na componente no eixo X, então nós vamos ter AX, e outra análise no componente no eixo Y, nós vamos ter AY. E no rolete, nós vamos ter uma força perpendicular a esse rolete. Então, nós vamos ter B representado por uma incógnita, que vai ser perpendicular a esse rolete. Podemos estudar, então, as forças P, Q e S e suas componentes. Daí, devemos relembrar os conceitos de componentes das forças resultantes. Então, em P, nós vamos ter uma componente de P no eixo Y. Como ela está descendo, vai ser no sentido negativo da força. E vamos ter aqui uma força no eixo X, também no sentido negativo, que vamos chamar de PX, obedecendo aí a direção da força resultante. Em que vamos ter uma força, uma componente da força QY, também no sentido negativo, e de QX, também no sentido negativo da força, para representar a componente resultante de Q. E, finalmente, na força S, vamos ter as componentes também no eixo X e no YY, SY, obedecendo a direção dessa força resultante, e no eixo X, também obedecendo a direção dessa força resultante. Além disso, nós temos o peso dessa treliça, que vai ser um peso no sentido da força peso, que podemos chamar de W, representando assim o diagrama de corpo livre dessa treliça. Representar essas forças dessa forma é a representação do diagrama de corpo livre dessa treliça, e a partir dessas componentes dos eixos e das definições de reação de apoio de pino, rolete e engaste que nós vimos na aula passada, nós podemos determinar a intensidade de cada uma dessas componentes para que essa treliça esteja em equilíbrio. Nesse slide aqui, estamos representando as forças, que eu já expliquei. No pino A, no rolete B, nós temos as componentes da força P, as componentes da força Q, as componentes da força S e a componente peso aqui representada por W. Como podemos determinar a análise de reações e assim determinar a intensidade de cada uma dessas forças? Nesse caso, podemos analisar as reações desse exemplo anterior por meio de dois pontos de partida. Primeiro,
Já que o corpo está em equilíbrio, a soma dos momentos em relação a A vai ser igual a zero, representada aqui por essa equação. Soma do momento em relação a A é igual a zero. Como B exerce uma força vertical, e aí a gente vai conseguir ter uma distância perpendicular a A, aqui, ó, essa distância que ainda não sabemos, que podemos chamar de D, a partir dessa expressão, nós podemos determinar o momento em A, considerando a intensidade de B e a distância entre A e B. Então, dessa forma, podemos determinar a intensidade de B a partir dessa equação de que a somatória do momento em A deve ser igual a zero. Outra forma de determinarmos as outras forças, AX e AY, é por meio daquelas equações de equilíbrio das componentes, na qual a somatória de todas as forças no eixo x deverá ser igual a zero e a somatória de todas as forças no eixo y também deverá ser igual a zero. É importante que essa situação que acabamos de ver se refere a corpos completamente vinculados. O que isso significa? Significa que os tipos de apoio usados foram tais que o corpo rígido não poderia se mover sob cargas dadas ou sob quaisquer outras condições de carregamento. Ou seja, a gente teria a situação de equilíbrio, ele não conseguiria se mover. Quando a gente tem essa situação, a gente diz que um corpo está completamente vinculado. Recordamos também que as reações correspondentes a esses apoios envolviam três incógnitas, que era a somatória de F no eixo x, a somatória de F no eixo y e a somatória de um momento no ponto zero. Essas três equações e essas três incógnitas, elas podiam ser determinadas por meio dessas três equações de equilíbrio. Quando a gente tem a situação na qual nós temos três incógnitas e três equações, e dessa forma conseguimos achar o resultado das intensidades, nós dizemos que as reações são estaticamente determinadas, porque nós temos uma situação de estática. Se tivéssemos quatro incógnitas e três equações de equilíbrio, aí não conseguiríamos determinar por meio da estática o resultado dessas intensidades. E aí teríamos que ter estudos na área de dinâmica. Por exemplo, aqui nesse desenho nós temos uma situação no qual podemos verificar que temos três roletes no ponto A, no ponto E e no ponto B. Como já vimos, e temos as forças P, a força Q e a força S exercendo sobre essa treliça. Como já vimos, a reação de apoio nos roletes, ela vai ser perpendicular ao rolete e não vai ser dividida nos componentes. Então, vamos ter uma única reação aqui em A, no sentido vertical, positivo, uma única no sentido E e uma única no sentido B, porque o apoio desses três pontos, ela é rolete. Então, se a gente for analisar as reações de apoio dessa imagem, teoricamente, teríamos o quê? PY e A, como elas estão em equilíbrio, vai ser igual a zero. Então, a gente vai ter que PY vai ser igual a A. Vamos ter que QY mais W vai ser igual a E, porque está em situação de equilíbrio. E vamos ter que SY é igual a B, porque está em situação de equilíbrio. Ou seja, as forças no sentido vertical, no sentido Y, vão se anular. Contudo, temos aqui as componentes no eixo X. Ou seja, essa treliça ela vai acabar se movendo no sentido horizontal, o que não é o objetivo do nosso estudo. O nosso estudo é em estática, é que os corpos estejam em equilíbrio e estejam parados. Se a gente tem uma situação de movimento, nós temos uma situação de dinâmica. Nesse caso, a gente diz que as reações estão estaticamente indeterminadas, porque pela estática a gente não consegue determinar, e dizemos que as vinculações são parciais. Nesse caso, o que acontece? Os suportes que envolvem reações estaticamente determinadas devem ser usados com cuidado no projeto de estruturas e só com conhecimento completo dos problemas que eles podem causar. Por outro lado, a análise de estruturas que apresentam reações estaticamente determinadas pode, muitas vezes, ser parcialmente realizada por meio de métodos em estática. Na aula de hoje, eu só quis realmente apresentar como que a gente vai analisar as treliças e na próxima aula vamos fazer exercícios sobre o tema. Essas foram as referências utilizadas para essa aula
e até a próxima!